Fala galera, beleza? Professor Marcos com mais uma aula de biologia. Hoje, pessoal, vamos trabalhar a Biologia 2, o capítulo 5, o Reino Monera, iniciando aí o estudo dos reinos de seres vivos. O Reino Monera, pessoal, é formado por bactérias, arqueobactérias e cianobactérias, conhecida popularmente também como as árqueas. E quais são as características dos indivíduos que compõem o reino Monera? Todos eles são procariontes. Vamos lembrar o que é ser procarionte, pessoal. São aqueles indivíduos que não têm a carioteca, a membrana nuclear, delimitando o núcleo. Eles são unicelulares, todos são unicelulares e podem ser autótrofos, produzindo a fotossíntese, seu próprio alimento, ou heterótrofos. E aqui, como eu falei, são três tipos de indivíduos que compõem o reino Monera: as bactérias, as arqueobactérias e as cianobactérias. Vamos começar falando das bactérias. As bactérias estão entre os menores indivíduos do mundo e mais numerosos também. Esses indivíduos, pessoal, habitam vários locais. Na verdade, não sei se existe local que não tenha bactéria. Imagine aí água doce, água salgada, o solo, a areia. Até no interior de seres vivos existem bactérias. Além disso, pessoal, existem bactérias chamadas saprófitas, que são bactérias que se alimentam da matéria orgânica em decomposição. E aqui a gente tem a morfologia das bactérias. Então aqui, a bactéria, vamos começar de fora para dentro. Algumas bactérias têm cápsula, após a cápsula tem a parede celular e após a parede celular, a membrana plasmática. As bactérias têm pile ou fímbrias, isso aqui está relacionado com a transferência horizontal de resistência bacteriana, pessoal. O flagelozinho para movimentação. Aqui no centro da bactéria, está o citoplasma. Essa região verde que você está vendo aqui é o citoplasma. Inseridos no citoplasma, nós vamos ter o plasmídio, que é um DNA circular das bactérias. Essa parte aqui, é o nucleóide contendo o DNA. E, além disso, existem vários ribossomos. As bactérias, pessoal, não têm organelas membranosas. A única organela celular presente nas bactérias são os ribossomos para a síntese proteica. E ainda falando da morfologia, a gente tem a classificação das bactérias. As bactérias, de forma arredondada, são chamadas cocos. As bactérias em forma de bastãozinho a gente chama de bacilo. As que têm a forma espiralada são o espirilo ou espiroqueta. E a forma de vírgula são chamadas de vibrião. Essas bactérias, pessoal, elas se juntam formando colônia. Então, nós teremos as seguintes colônias de bactérias. Diplococos é uma colônia de 2 cocos. Um exemplo aí, a bactéria que causa meningite e a gonorreia. Está aqui, 2 cocos forma a colônia diplococo. Tétrade é uma colônia formada por 4 cocos de bactérias. Está aqui, Tétrade é uma colônia formada por 4 cocos. Está aqui a tétradezinha. Estreptococos são vários cocos em fileira. Veja aqui, estreptococos, vários cocos em fileiras. Estafilococos são vários cocos formando um cacho, lembrando um cacho de uva. Veja esse rearranjo aqui, E as sarcinas são vários cocos em arranjo cúbico, como nesse arranjo aqui. Quanto à parede celular das bactérias, elas serão classificadas em gram-positivas e gram-negativas. Vamos entender como ocorre essa classificação. Nem toda bactéria, pessoal, possui a parede celular. Tem exceção aí para o gênero Mycoplasma. Mas vamos entender aqui, Acima da membrana plasmática, nas bactérias gram-positiva, existe uma camada de peptidoglicano. O que é esse peptidoglicano? Isso aqui, pessoal, é um polissacarídeo, junto com lipídios e várias outras substâncias. Esse peptidoglicano é ele quem faz a bactéria ter uma resistência ou não aos antibióticos. As bactérias gram-positivas, esse peptidoglicano, pessoal,
ele vai corar de roxo. As bactérias gram-negativas, veja o que acontece. Elas têm uma camada de peptidoglicano muito fina essa camada de peptidoglicano das bactérias gram-negativas. E elas não se coram de roxo, elas irão corar-se de rosa. Por isso é chamada gram-negativa. Essa coloração é feita através de uma técnica chamada de coloração de gram. Usa-se um corante roxo, né, para corar essas bactérias. As que se corarem de roxo, né, serão chamadas gram-positiva. E as que se corarem de rosa serão chamadas gram-negativa. Essas gram-negativas, pessoal, elas não são vulneráveis à penicilina, por exemplo. Porque a penicilina ela destrói a camada de peptidoglicano. Como antes do peptidoglicano, nas bactérias gram-negativa, existe uma membrana extra, uma membrana externa, então a penicilina não faz muito efeito nessas bactérias. Ao contrário das bactérias gram-positiva, que não tem a membrana externa ao peptidoglicano. Então, na prática, as bactérias gram-negativa, elas são mais potentes, elas são mais perigosas, porque muitos antibióticos não irão funcionar na membrana plasmática dessas bactérias. Vamos falar da reprodução das bactérias. A forma mais comum de reprodução das bactérias é por divisão binária ou cisciparidade, que é uma reprodução assexuada sem troca de material genético. Veja na imagem aí que a partir de uma bactéria tem a divisão binária, produzindo duas bactérias. Uma característica da divisão binária ou cisciparidade é não permitir a variabilidade genética, uma vez que a partir de um único indivíduo são formados outros. Então, esse tipo de reprodução não permite a variabilidade genética. Pode ser vantajoso ou desvantajoso dependendo da situação para o indivíduo. O outro tipo de reprodução, que agora vai envolver a recombinação genética, ao contrário da primeira, é o tipo de reprodução chamada transformação. Nessa transformação, a bactéria ela engloba DNA que está disperso fora dela e incorpora esse DNA ao seu. E aí, se esse DNA conter alguma resistência, essa bactéria ganhará essa resistência bacteriana. A outra forma de reprodução é chamada conjugação. Existem alguns autores que classificam essa reprodução como sexuada, uma vez que há troca de material entre os indivíduos. Basicamente, o que acontece é que, por meio do pile, as bactérias conectam, cria-se uma ponte entre essas bactérias e tem a transferência do material genético de uma para outra. Geralmente, a bactéria receptora ela não tem aquele plasmídio. Então, a bactéria que tem o plasmídio, vamos lembrar, pessoal, que esse plasmídiozinho está relacionado com a transferência de resistência bacteriana. Então, as bactérias que possuem esse plasmídio, elas são resistentes muitas vezes a vários antibióticos. Então, por meio dessa reprodução, conjugação, uma bactéria resistente pode passar a sua resistência para uma não resistente. E o outro tipo de reprodução das bactérias é chamada de transdução. Nesse caso, tem a ajuda de um vírus chamado bacteriófago para fazer a transferência de material genético entre as bactérias. E a segunda classe de indivíduos que compõem o reino Monera são as cianobactérias. Essas bactérias aqui, pessoal, já foram chamadas também de algas azuis. Esses indivíduos conseguem realizar fotossíntese por possuir a clorofila. Mas com uma diferença, pessoal. A clorofila das cianobactérias está dispersa no citoplasma e não dentro dos cloroplastos, como nas plantas. Esses indivíduos ainda podem viver isolados ou formando colônias. E o terceiro grupo de indivíduos que compõem o reino Monera são as arqueobactérias. Essas arqueobactérias elas são muito diferentes das bactérias comuns e das cianobactérias. Elas podem viver em situações de temperatura altíssimas, são as termófilas. Elas podem viver em situações onde a salinidade, a concentração de sal é grande, são chamadas de halófilas, e ainda podem viver
produzindo metano, que são as metanogênicas. Aqui a gente tem a comparação do parentesco evolutivo entre os indivíduos do reino Monera. Perceba aqui que a gente tem 3 domínios, que nós já vimos lá na outra biologia. O domínio bactéria vai envolver as bactérias comuns. Né? O domínio árquea vai envolver aquelas bactérias que eu falei que são bem diferentes das bactérias comuns. Metanogênicas, né? Produz o metano. As termófilas, que vivem em altas temperaturas, e as halófilas, que vivem em locais com a salinidade alta. Perceba aqui, pessoal, que evolutivamente as bactérias do domínio árquea estão mais próximas do domínio eucária, onde nós estamos. Aqui no domínio eucária, vai de protozoário até cordados. Então, aqui no parentesco evolutivo, as árqueas são mais próximas do domínio eucária do que das próprias bactérias. Então, pessoal, nossa aula de hoje termina aqui. Até a próxima. Valeu!